Fala aí galera que curte o Nerd Rider, começando mais uma resenha, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Asazuma e hoje nós iremos falar sobre Crise Final. Cara, velho, olha a grossura desse bagulho, tá? Eu demorei umas 4 horas pra ler tudo, eu fiz a questão de ler tudo num dia. Primeiro deixa eu falar o porquê que eu comprei isso daqui. Eu comprei esse material da Crise Final porque eu tava relendo que para eu poder ler Batman e Robin eu preciso ter lido isso daqui. Quer dizer, não que eu precise, mas que seria bom eu ter lido. Porque acontece uma coisa no final dessa história que reflete, né, que é o mote, é o plot, né, é a razão daquele encadernado. Então eu ficaria meio que sem saber. Então eu decidi comprar para poder ler. Eu li em 4 horas ou um pouco mais. Não li direto não, porque não tem como você ler direto, que é uma leitura cansativa. Isso daqui é muito cansativo. Você tem que ser astrofísico, você tem que ter física quântica no seu currículo. Você tem que ser um cara que entende assim, de filosofia pra caralho, tá? Então se você não tem nada disso no seu currículo, se você não entende nada, nem compra essa porra porque você não vai entender. Tô brincando. Você pode comprar, você vai ter uma ideia geral, você não vai entender a profundidade da obra, mas mesmo assim você vai conseguir entender. Talvez o que tenha dificultado pra mim a minha leitura é porque eu tô completamente fora da DC, né? Tô completamente por fora. Então assim, fazer referência a personagem tal, não sei quem é. Aconteceu isso em tal lugar, não sei, não li. Isso aqui não sei o que, também não li. Então eu boiei muito, tá ligado? Eu não sei nem dizer qual é o material de referência que vocês poderiam ler para acabar com isso. Eu sei que se eu não tivesse que ler isso para poder entender melhor o Batman e Robin, eu provavelmente não teria comprado. Não foi um material barato, então também não gosto de me desfazer das coisas não. Mas assim, vamos falar um pouquinho da história, né? O que acontece? Como sempre acontece, existe uma ameaça, quer dizer, falar que existe uma ameaça e um super-herói vai enfrentar, né, é óbvio, né? Redundância. Então, qual é a ameaça dessa vez, melhor dizendo? A ameaça dessa vez é intergaláctica, é universal. Todos os vários planetas que existem, né, os Novos 52 também tem a ver com isso daqui. São 52 planetas, né, 52 mundos, 52 universos paralelos. Cada um tem as suas mesmas pessoas, então você que está vendo agora, existe um você em um outro universo que se comporta de uma outra maneira. Eu falo com vocês, existe um outro eu em um outro universo que se comporta de uma outra maneira, teve outra criação, outra história, por aí vai. Então a mesma coisa acontece aqui, só que esses 52 estão ameaçados por causa de uma ameaça. Essa ameaça é tão foda que ela pode acabar rompendo com todos esses universos de uma maneira só, né? Todas essas galáxias, essas dimensões de uma maneira só. E aí a Liga da Justiça, junto com outros heróis, vai tentar resolver essa situação. Essa história toda acontece porque o Orion é assassinado. Então a Liga da Justiça vai resolver esse assassinato. Os Lanternas fazem um cordão de isolamento na Terra para poder investigar, para descobrir o que aconteceu, quem matou e como matou esse Orion, que é um dos novos deuses, tem a ver com o Darkseid, etc. E por aí a história vai se desenvolvendo. Então eles descobrem quem matou, descobrem como matou, pessoas são acusadas em falso. Só que a forma como foi feito, pra mim, o que me causou maior dificuldade é a forma como as histórias são misturadas, né? É coisa do Morrison, né? Ele faz isso, ele mistura as coisas assim de uma maneira muito brusca. Então eu estava lendo sobre o Super-Homem cuidando de uma pessoa que ele conhece ficou doente, então ele estava tomando conta dessa pessoa. E aí quando eu virei a página já estava passando para outra história. Então fica muito confuso de você acompanhar. É uma das coisas que dificultou a minha leitura. Algumas artes das capas e das contras-capas ou as capas alternativas são sensacionais. Os traços eu não tenho do que reclamar. O senhor Manhake, né, que fez os desenhos, caprichou assim de uma forma para mim excelente. Não tenho do que reclamar. Toda a história bem feita, bem elaborada. Claro que de vez em quando você vê algumas coisas que fica meio estranho, né, como esse movimento aqui do Flash, né? A história vai se desenvolvendo de uma maneira, os 3 Flashes se encontram. Cara, muito louco, muito louco. Muito louco a história, velho.
Claro que no final, obviamente, eles triunfam, né? Você consegue descobrir que toda vez que um relacionamento entre os humanos e os deuses acontece, alguém sai ferido de alguma forma, você vê que os interesses e as perspectivas dos deuses é diferente dos meros humanos. A história fala basicamente disso, desde a aurora dos tempos, né? Desde o momento que o primeiro homem surgiu e algum deus falou aqui, ó, toma, vou te dar esse presente aqui, vou te dar o fogo para você usá-lo, né? Vou te ajudar no progresso, vou te dar o fogo para você usar. E aí a partir desse momento o interesse era mas aí quem teve esse fogo na mão usou de uma outra maneira e você vai ver as consequências disso até hoje. O Darkseid é um dos deuses, é um desses deuses que encontrou com os humanos, então a forma como os seres humanos refletem, né, a vista do Darkseid é bacana. Para resumir tudo, trata-se da dicotomia, né? Você tem dois pontos alternados, você tem os humanos e os deuses, você tem a matéria e a antimatéria, você tem a vida e a antivida. E aí é o conflito que gera e quais são as causas e as consequências disso tudo. Vamos lá. Cara, que nota que eu posso dar para isso? Como eu falei, não é um material simples, é um material complicado de se entender. Claro que eu tenho noção que a minha falta de convívio com a DC dificultou um pouco as coisas, mas mesmo assim eu acho que uma obra deveria ser tão complexa ao ponto de dificultar tanto. Ainda mais uma coisa que você não pode reler com facilidade. É um material que demora para você poder reler e exige pesquisa, pelo que eu pude perceber. Assim, então vamos lá, vou analisar primeiro de uma forma geral, vou colocar as minhas emoções de lado. Em termos de história, de conteúdo, de desenhos, arte, etc., com certeza seria 900 cilindradas. Mas pela dificuldade eu acho que diminui um pouco. Então eu colocaria como 660 cilindradas. Seria a categoria, né? Seria o volume, a nota que eu poderia dar para esse material. Então fica a cargo de vocês, é um material caro novamente. Claro que você sempre tem meios de achar uma maneira mais barata, mas fica aí a dica, fica a cargo de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Curte também o Facebook. Tem aí tudo na descrição do vídeo, é só clicar, não deixa de preguiça, é só clicar no mostrar mais que tá tudo lá, já leva você direto. Não tem desculpa. Também não se esquece de seguir o Instagram e o Twitter, ok? Então um beijo, um queijo e até o próximo Nerd Rider.